Olá pessoal, tudo bem? Então vamos para a nossa segunda aula. A gente vai falar sobre o filo Cnidaria. Está na página 40. Abre sua apostila comigo lá, página 40, e vamos acompanhar juntos então. Pessoal, dentro do reino Animalia, depois do filo Porifera, vem o filo Cnidaria. Filo Cnidaria é também chamado de Coelenterata, ou a gente fala cnidários coelenterados. Então vamos conhecer um pouquinho sobre esses animais. Esses animais são todos aquáticos também, como os poríferos. Aqui nós encontramos o grupo das águas-vivas, o grupo das anêmonas do mar, ou conhecidas como flor das pedras, as caravelas, né? Temos uma outra imagem também que vai te mostrar mais alguns exemplos de cnidários aí. Olha só, né, animais bonitos, bem diferentes. Aqui nós temos a hidra, um animal de água doce, é uma dos poucos cnidários de água doce, porque os demais praticamente todos marinhos. Temos aqui os corais, né, são animais coloniais, fixos, também são cnidários. Pessoal, voltando um pouquinho na imagem anterior, percebam aqui o seguinte comigo. Vocês encontram esses animais nessa forma aqui de cilindro, que são fixos, como as anêmonas, como a hidra que você acabou de ver, como os corais. E você encontra animais livres com esse formato, tá? Essa parte gelatinosa das águas-vivas, a gente compara com o pano de um guarda-chuva, né? A umbrella. E aí a faringe dela, um canalzinho que tem aqui, como se fosse o cabo do guarda-chuva. Então, essas formas de águas-vivas, por serem livres, móveis, a gente chama de medusa. As formas desses animais que são fixos a um substrato, que tem esse formato cilíndrico, nós chamamos de pólipos. A caravela é um animal na verdade nem é um animal, na verdade a caravela é uma colônia de animais. Parece que ela também é livre, que tem a forma de medusa, né? Na verdade, essa aqui é só uma bolsa flutuadora que contém gás, e nesses tentáculos vocês vão encontrar animais com esse tipo de corpo aqui, com um corpo cilíndrico. Então, a caravela é uma colônia de animais, de pólipos. A esses animais com esse formato cilíndrico fixo, nós chamamos de pólipos. Aos animais de forma livre, nós chamamos de medusa. Tá? Então, a água-viva é medusa, a anêmona é pólipo, a caravela é uma colônia de pólipos. Passando para outra imagem, nós vamos continuar a te mostrar aqui o seguinte. As hidras também são pólipos, ó, corpo cilíndrico, tá? Os corais também são pólipos. Os corais produzem seu próprio esqueleto, que pode ter vários tipos, pode ser arborescente, pode ser rochoso, mas eles têm o corpinho de pólipo também. A hidra, vou aproveitar essa imagem para falar um pouquinho dela, é um dos cnidários de água doce. Ela vive grudadinha em raízes de plantas aquáticas. Esse animalzinho, a gente tem mais ou menos uns 2 centímetros de comprimento. Então é um animalzinho muito pequenininho, mas visível a olho nu. Ele fica agitando os seus tentáculos na água, esses filamentos são seus tentáculos, para pegar o plâncton, né, para ele se alimentar. Então aqui está fazendo um brotamento, né, reprodução assexuada por brotamento. Então esses aí são os pólipos, tá? Passando para uma imagem agora, que você vai ver o seguinte comigo. Nós estamos falando que esses animais têm forma de pólipo e de medusa. Vamos dar uma olhadinha no esquema como fica. Então, olha só, o que é pólipo? Animal em corpo de cilindro, tá? Fixo na base, a medusa livre, tá? Móvel. Pessoal, esses animais já são diferentes das esponjas dos poríferos porque eles já possuem uma cavidade digestória, eles já possuem boca. Então, você perceba aqui, ó, o pólipo, como é fixo nessa base, a extremidade superior é livre, onde se encontra a boca desse animal rodeada por uma coroa de tentáculos. E essa boca se comunica com uma cavidade que agora já é digestória, aqui dentro já são digeridos os alimentos. Lembram que na esponja você só tem aquela cavidade que chama-se átrio e não tem enzima nenhuma. Aqui já tem enzimas, aqui já funciona como uma cavidade digestória ou gastrovascular, tá? Nas águas-vivas a mesma coisa, na forma medusa também, mas a diferença é que a boca fica voltada para baixo, rodeada por uma coroa de tentáculos, né? E aqui então seria essa cavidade digestória. Bom, eles se utilizam desses tentáculos para pegar o alimento. Geralmente o alimento de muitos cnidários são
Plâncton constitui-se de plâncton, mas alguns quinidários maiores, como por exemplo algumas águas-vivas, já se alimentam de peixes, né? Coloca o peixe inteirinho, mobiliza o peixe através dos tentáculos, coloca ele inteirinho aqui dentro da cavidade digestória ou gastrovascular, onde vai ocorrer a digestão. Então aqui a gente já está falando para vocês que esses animais já possuem um sistema digestório, porém incompleto. Vocês percebem que não tem ânus? Olha só, tem só essa abertura aqui, não tem outra abertura. Então, esses animais possuem um sistema digestório incompleto, falta o ânus. Então, a boca, nesse caso, vai funcionar como ânus. Os restos saem por ali. Depois da digestão, que, diferentemente da esponja, é extracelular, porque é dentro da cavidade, o alimento, então, vai ser absorvido por células que forram essa cavidade digestória. Essas células são as células glandulares e são as células nutritivo. Essas células, as nutritivo jogam enzimas ali dentro, fazem a digestão extracelular, e um outro grupo de células absorve por fagocitose e termina a digestão intracelularmente, tá? E os restos saem aqui pela boca, que funciona como ânus. Então, a mesma coisa na água-viva, nas formas de medusa, tá? Os restos saem pela boca. Então, o sistema digestório nesses animais é incompleto. Bom, esses animais já são chamados de diblásticos porque eles já possuem duas camadas celulares distintas feitas por aqueles folhetos germinativos ou embrionários que nós já aprendemos. Por exemplo, a ectoderme origina todo o revestimento externo desses animais, que é a epiderme. A parte interna, a endoderme, que reveste a cavidade digestória, formou a gastroderme. Então, eles são diblásticos. Entre essas duas camadas de células especializadas, que é a epiderme e a gastroderme, você também observa aquela camada gelatinosa que a gente chama de mesogleia ou mesohilo. É uma camada gelatinosa, nas águas-vivas essa camada é bem extensa, né, bem espessa. E nos pólipos ela é mais reduzida. Os pólipos são mais rígidos, mais durinhos do que as águas-vivas, né? Bom, esses animais, eles são chamados de coelenterados porque cele significa cavidade, enteron significa intestino. Então, eles já possuem uma cavidade digestória, por isso esse nome, coelenterados. O outro nome que eles recebem também, que são quinidários, quinide significa urticante. Quando se fala em águas-vivas, acho que a primeira coisa que vem na sua cabeça, ai, queima, né? Animal que queima. Por que será que eles queimam? Vamos mostrar para vocês uma imagem agora das células que existem no corpo desses animais, predominantemente nos seus tentáculos, tá? Então, essa é uma célula chamada quinidoblasto ou quinidócito. É uma célula diferenciada, o núcleo fica um pouquinho deslocado, tem uma cápsula lá dentro, cheia de um líquido, é uma toxina que queima, e mergulhado nessa toxina está um filamento comprido, todo enroladinho, engatilhado dentro dessa cápsula aí. Bom, vocês percebem que na superfície dessa célula tem um gatilhozinho aqui, ó. Essas células estão nos tentáculos desses animais. Lá na epiderme, na parte que reveste o corpo, fora os tentáculos, também tem, mas a grande quantidade se concentra nos tentáculos. É justamente os tentáculos que eles utilizam para se alimentar e para se defender, tá? Bom, quando o animal esbarra nos tentáculos desses animais, toca aqui nesse gatilhozinho que a gente chama de quinidocílio, rapidamente essa célula explode, né? Ela coloca esse filamento para fora e é isso que vai grudar na presa, no animal, colocando o líquido urticante que causa paralisia de animais menores. A intenção não é nem paralisar nem matar o ser humano, é uma forma de defesa desses animais. Porém, alguns quinidários, são as vespas do Pacífico, elas possuem uma toxina tão potente que em contato com o ser humano pode levar ele a desenvolver o choque anafilático e ele pode vir a morrer, né? Então tem que ter cuidado aí. E mesmo assim, né, não se trata, da maioria não é fatal, mas chega a incomodar, é uma ardência, uma queimadura na pele. Então, não tocar em animais, em águas-vivas que você vê encalhada na praia, que supostamente você acha que está morta, né? Nem sempre ela vai estar de fato morta e alguns quinidoblastos podem ser descarregados sobre a pele. Então, evitar o contato, né, desses animais.
Bom, gente, então essas são as células urticantes desses animais. Então, quinidários pela presença dessas células aí, uma característica importantíssima desses animais. Não confundam quinidócitos ou quinidoblastos, que são essas células urticantes, com as células coanócitos das esponjas. Tá bem? Bom, nós vamos ver agora uma outra imagem, falando mais um pouquinho desses animais. Vamos falar da reprodução deles. Aqui nós temos alguns pólipos, né? Podem ser pólipos de hidra. Aqui no caso da reprodução sexuada poderiam ser pólipos de anêmonas também, pólipos de corais. Os quinidários, de uma forma geral, eles fazem as duas reproduções, tanto a sexuada por brotamento como a sexuada. Em relação às águas-vivas, elas se reproduzem apenas por reprodução sexuada, tá? Pessoal, vocês percebem aqui esse pólipo, ele está fazendo um brotamento semelhante à esponja, né? As células laterais do corpo se multiplicam por mitose. A partir do momento que esse brotinho já está com um certo tamanho, ele começa a se diferenciar e forma um novo animal. Então, estão deixando descendentes sem participação de parceiros. Essa é a forma mais usual e mais frequente da reprodução assexuada. Porém, uma mesma hidra, porém o mesmo pólipo, pode fazer de coral ou de anêmona, pode fazer a reprodução sexuada. Aqui você percebe a existência de parceiros, machos e fêmeas. O macho solta seus espermatozoides, eles saem pela parede do corpo. As fêmeas deixam seus ovos bem na periferia do corpo, praticamente exposto. Esses espermatozoides são atraídos até lá, ocorre a fecundação, forma-se um zigoto ou um ovo. Esse zigoto começa a se multiplicar, se desenvolver, formando aqui uma nova hidrinha, um novo pólipozinho, tá? Que se destaca e passa a viver num outro ambiente. As hidras, as anêmonas, são animais solitários, individuais, não são coloniais, tá? Os corais, sim, são coloniais. Esse indivíduo apresenta variabilidade genética, né? Então, aqui você tem, nessa imagem, essa reprodução aí sexuada entre os pólipos. Nós vamos mostrar agora para você uma outra imagem que fala sobre a reprodução de águas-vivas. Pessoal, você tem aqui águas-vivas machos, águas-vivas fêmeas, elas sempre só se reproduzem sexuadamente falando, tá? Existem muitas espécies de águas-vivas. Nós temos aqui a aurélia, é uma espécie de água-viva que se reproduz de um modo diferenciado. Vamos dar uma olhada então para poder entender melhor. O macho libera espermatozoides. Esses espermatozoides podem entrar no corpo da fêmea e a fecundação ser interna, ou os espermatozoides vão encontrar com os óvulos que ela também pode eliminar na água e ocorrer a fecundação externa. Então, depende da espécie, pode ser a fecundação interna ou externa. Aqui, neste caso, é interna, porque você percebe que ela já liberou um zigoto. Olha o que está acontecendo aqui, pessoal. Isso aqui já é conhecido de vocês, hein? Está ocorrendo aqui a segmentação, o desenvolvimento embrionário. O zigoto começa a se dividir em duas células, 4, 8, 16, até formar uma mórula. Essa mórula passa para uma blástula. Essa blástula se desenvolve numa gástrula. A gente viu, né, a característica de gástrula é ter uma cavidade digestória, tá? E esses animais, como já possuem, o desenvolvimento deles vem até a gástrula. Essa gástrula se transforma numa larva. Essa larva recebe o nome de plânula. Ela nada, ela vai achar um lugar em que ela vai se fixar e ela vai se desenvolver num pólipozinho, num animal que tem a mesma espécie dessa água-viva, é a aurélia, tá? Apenas a forma corporal é diferente. Então, adquire-se essa forma aqui de pólipo, que já vai se segmentar em vários anéis corporais e vai começar a soltar esses anéisinhos aqui. Esses anéisinhos são diminutos, são microscópicos, são tecidos, né, gente, são feitos por várias células, e essas células continuam a se multiplicar e começam a se diferenciar já, adquirindo tentáculozinhos e formam aí a nova água-viva. Éfira é uma água-viva bem jovenzinha. Então, vocês percebam que da reprodução sexuada de águas-vivas ocorre a formação de indivíduos chamados de pólipos. E esses pólipos, sozinhos, eles se estrobilizam. Se estrobilizar é se segmentar em pedaços, tá?
em forma de anéis. Isso é uma reprodução assexuada porque um único pólipo, ele solta vários anéisinhos formando novas águas vivas. Então, um indivíduo sozinho que está deixando aí descendentes, tá? Esse ciclo é o ciclo das espécies de água-viva chamada aurélia. Então, elas só se reproduzem sexuadamente para originar esses pólipos e esses pólipos só assexuadamente para originar as novas águas-vivas. Esse ciclo chama-se alternância de gerações, porque você está alternando geração medusa, geração pólipo, geração medusa, geração pólipo, tá? Alternância de gerações ou metagênese. Pessoal, lembrando que esse tipo de reprodução aqui, bem diferente, é para alguns quinidários. Existem espécies de águas-vivas que, quando se reproduzem aqui, tá, formam uma larva e a larva vai formar uma nova água-viva, tá certo? Então, depende da espécie. Você pode ter água-viva mãe, água-viva pai e água-vivinha filhinha, ou você pode ter água-viva pai, água-viva mãe e pólipo filhinho. Depende da espécie. É um grupo bem diferenciado, né? Nesse caso, sempre que esses animais originarem larvas, esses animais têm um desenvolvimento indireto. Vocês perceberam que no desenvolvimento da hidra, a hidra não tem larva, a hidra tem um desenvolvimento direto. Então, alguns pólipos eles têm desenvolvimento direto, outros podem ter larvas que seria o desenvolvimento indireto, tá? Uma outra coisinha que eu queria comentar com vocês também, vamos voltar na imagem do início. Bom, esses animais, eles são extremamente simples. Porém, pessoal, vocês vejam, no que eles já têm de vantagens em relação às esponjas? Eles já têm a vantagem de ter uma cavidade digestória, porém seu sistema digestório ainda é incompleto, mas já possuem. Eles possuem o fato de terem células nervosas espalhadas pelo corpo. Então, eles já têm, digamos, um tipo de um sistema nervoso que a gente fala de difuso. Não existe a concentração chamada cérebro, mas cada célula responde isoladamente. Então, se eu tocar nesses animais, por exemplo, na imagem anterior a essa que eu quero mostrar para vocês aqui, se nós tocarmos numa anêmona, tá? Eu chegar e colocar a mão aqui próximo aos tentáculos, ela vai tocar os meus dedos com seus tentáculos. E se eu tocar mais forte, ela vai recolher esses tentáculos e vai contrair o seu corpo. Então, ela tem células nervosas espalhadas na epiderme, que estão tanto no seu corpo como nos tentáculos. As células sensoriais percebem o toque, mandam a mensagem para a célula nervosa, que manda um estímulo para as células musculares contraírem. Então, esse é o tipo de uma defesa também que esse animal tem. Então, essa rede difusa de células nervosas dá a esses animais a excitabilidade para eles. Tá? Então, eles respondem a estímulos, eles já possuem um arco reflexo, digamos assim. Então, também já são mais sofisticados do que os poríferos em relação a isso. Tá bem? Bom, e a última coisa que eu quero comentar, nós vamos passar as imagens agora, eu quero comentar com vocês sobre simetria. Muitos desses animais, por exemplo, essa imagem aqui, esses animais, eles possuem uma simetria chamada radial. Pessoal, vejam, vamos comparar aqui um pólipo, um quinidário com um ser humano. Quinidário não tem lado direito nem esquerdo, nem frente nem costas, tá? É um cilindro o corpo deles, né? Então, eles têm o que a gente chama de simetria radial. Quando o corpo não é tão sofisticado, a simetria é radial. Você pode traçar vários planos, sempre de cima para baixo, ou seja, parte oral para aboral. Eu posso traçar vários planos para obter metades equivalentes, metades simétricas do corpo desse animal. Isso, então, significa que ele tem uma simetria radial. Vamos dar uma olhadinha no ser humano para a gente fazer a comparação? No ser humano, se eu traçasse um plano aqui para tentar obter duas metades iguais, metade anterior e metade posterior, não seria igual. Então, a única forma de obter metades simétricas equivalentes no ser humano é essa aqui, ó, né, lado direito e esquerdo, é o plano sagital, tá? Metade da cabeça, né, até o final do corpo, metade direita e metade esquerda. Os corpos que são mais sofisticados, mais evoluídos, mais organizados, possuem simetria bilateral. Eu tenho um único plano para traçar para obter metades equivalentes, tá? Então, o ser humano aí tem simetria bilateral, enquanto que os quinidários apresentam simetria radial. E os poríferos, que a gente já havia comentado com vocês?
Bom, muitas esponjas também têm esse corpo, né, relativamente cilíndrico, de vaso, também não tem frente, não tem costas, não tem lado direito nem esquerdo, também apresentam simetria radial. Porém, algumas esponjas são assimétricas, tá bem? Então, para a gente finalizar os quinidários, é isso aí. Gente, eu gostaria que vocês fossem fazendo os exercícios. Vocês têm exercícios bem bacana lá no caderno de atividades, tem exercícios na apostila mesmo. Sobre tudo isso que a gente conversou sobre esses animais, é importante que você faça os exercícios, porque só aí você vai ver se você ficou com alguma dúvida ou não. Você pode assistir a aula várias vezes, né? Ah, esqueci de um certo detalhe, vê de novo, né? Nós vamos conversando lá no nosso canal em relação às dúvidas, vamos ter uma aula também de exercícios, então não chora, galera, agora é tempo de estudar, dá um jeitinho lá, e se você gostou, deixa aquele joinha de novo, né? Vai aí ativando o sininho, vai dando seus likes aí, tá bem? E a gente vai conversando dessa forma por enquanto. Fiquem bem, até a próxima aula.